Boa noite. Então, nós vamos retornar a essa primeira apresentação, né, que eu intitulei sobre a duração e o final de análise, né, a partir de uma divisão, né, feita, como eu disse na videoaula anterior, né, pela minha colega Carmen Cervelati, de São Paulo, em torno, né, desse texto de Freud que se chama A Análise Finita e a Infinita. Volto a lembrá-los de que estou seguindo, né, como referência a edição e a tradução proposta pela Autêntica. Eu gostaria de retornar rapidamente à segunda parte, né, do texto, e lembrar vocês, né, de que Freud destaca, né, nessa segunda parte a etiologia dos sintomas neuróticos, né, tomando-a como mesclada, né, mesclada com relação a duas perspectivas. Uma perspectiva, né, o momento, como ele também vai chamar, de constitucional, né, na página 320, em que, abre aspas, as pulsões excessivamente fortes se rebelam contra a domação pelo eu. Fecha aspas, e ele então vai dizer também que a força, né, constitucional e a alteração desfavorável do eu, adquirida na luta defensiva no sentido de uma distorção e de uma limitação, são fatores que prejudicam o efeito da análise e que podem prolongar sua duração até o inconclusível. Então, ele, nessa outra citação que eu acabo de fazer, ele vai mostrar o quanto que essa força constitucional, né, representada aí pelas pulsões, né, da mesma forma que uma alteração desfavorável do eu, né, vão tornar, às vezes, uma análise inconclusível. Né? A segunda perspectiva, né, o segundo momento, né, que se mescla, né, para formar a etiologia, né, a causa dos sintomas neuróticos, é o que Freud chama de etiologia acidental. Né? E ele então vai relacionar, como também a gente já viu, essa parte, né, etiológica ao efeito de traumas precoces, né, que acontecem antes do tempo, né, ou seja, de um modo precoce, sem que o sujeito neurótico tenha condições, né, à época, de se defender, né, disso adequadamente, né, e ele então diz que isso ocorre, né, a ponto de um eu imaturo, né, a expressão de Freud, não ter conseguido se apoderar, né, também na página 320. Ou seja, de que esse eu, que Freud chama imaturo, não conseguiu ter um poder de incidir sobre esse acidente traumático sem se sucumbir patologicamente a esse acidente. Então, a partir daí, duas diretrizes são dadas por Freud no 8º parágrafo desse texto, A Análise Finita e a Infinita. A primeira diretriz é a seguinte, ele fala disso na página 320, 321, abre aspas. Quanto mais forte, fecha aspas, for o momento constitucional, ou seja, a força das pulsões não debeladas, né, não dominadas pelo eu, abre aspas, mais provavelmente um trauma levará à fixação
e deixará um distúrbio evolutivo como resquício, né? Então, esse momento pulsional, dependendo da força dele e da fragilidade do eu, vai implicar, né, num tipo de fixação e, a partir dessa fixação, pode-se evoluir um distúrbio, né, como um resquício aí desse momento constitucional. A segunda diretriz diz respeito, né, ao momento acidental, né, e Freud diz o seguinte, abre aspas, página 321. Quanto mais forte for o trauma, maior será a certeza de que ele expressará a sua lesão, mesmo em condições pulsionais normais, né? Fecha aspas. Então, nessa outra diretriz, né, pode haver também, né, a força, né, de um acidente, né, de uma contingência que pode ter efeitos traumáticos, né, e mesmo se as condições pulsionais forem consideradas normais, a gente vai ter, né, a possibilidade de um aparecimento aí de uma, né, disso que Freud chama de uma lesão, né, ou seja, também de um distúrbio. Freud ainda vai dizer, né, que, abre aspas, a etiologia traumática, né, que eu acrescentaria fora dessa citação, né, dizendo que essa etiologia traumática, né, que seria diferente das pulsões fortes, né, ou do fator, né, ou da dimensão constitucional, continuando a citação, vai oferecer a oportunidade mais vantajosa de todas à análise, né? Então, é no caso, como Freud vai dizer também na página 321, eminentemente traumático, né, que a análise mais se destaca ao, abre aspas, substituir a resolução insuficiente dos primeiros tempos, né, acrescento, desses tempos em que não houve, né, como eu se defender, para retomar os termos de Freud, graças ao fortalecimento do eu por uma consecução correta, né? Então, ou seja, a análise poderia ter, né, essa função de resolver de um modo suficiente, né, através disso que Freud chamou, né, de fortalecimento do eu, né, resolver de modo suficiente aquilo que não foi possível, né, do ponto de vista do acontecimento traumático, se resolver num primeiro tempo. Nesses casos, né, quando a análise faz esse tipo de correção, né, pode-se falar, segundo Freud, página 321, abre aspas, de uma análise definitivamente encerrada, fecha aspas. Ou seja, de uma análise que cumpriu a sua função, de uma análise que se completou e que não precisa mais continuar. Ao mesmo tempo, Freud não deixa de ressaltar que essa eficácia da análise, nesses casos, não deve também atribuir ao destino o mérito, né, é o termo de Freud, entre aspas, de ter poupado o paciente de, abre aspas, provações excessivas, fecha aspas, posteriores ao tratamento analítico. Em suma, né, como eu disse para vocês também no final da videoaula anterior, Freud não dá à análise um poder mais forte que o da vida, né? E assim, acontecimentos vividos posteriormente à análise poderão ter efeitos traumáticos e, a partir daí, conduzir o neurótico a outra análise.
No 9º parágrafo desse texto, Freud destaca, né, abre aspas, que a força pulsional constitucional e a alteração desfavorável do eu adquirida na luta defensiva, fecha aspas, são dois fatores, né, como eu já lembrei, que prejudicam o efeito da análise e podem prolongar sua duração até o inconclusível, né? Ele chega também a dizer que essa força constitucional pode ser responsável por essa, né, abre aspas, alteração desfavorável do eu, fecha aspas, mas não deixa de atribuir a essa alteração desfavorável do eu, né, produzida, por exemplo, por um evento traumático, né, uma função etiológica. E é importante lembrar, né, como eu disse também hoje no início dessa videoaula, que a etiologia dos sintomas neuróticos implica uma mescla, uma mistura entre esses dois fatores, conforme o próprio Freud já havia sustentado um pouco antes de apresentar, né, esses dois fatores ou esses dois momentos da etiologia da neurose. Agora, né, ele também vai passar a mencionar que não há conhecimento suficiente a esse respeito e que estudos analíticos começam a ser dedicados de modo mais sistemático a esse tema. Ao mencionar esses estudos, Freud faz uma observação que eu considero decisiva. Abre aspas. O interesse dos analistas nessa área, né, da discussão sobre o final de análise e a eficácia da análise, parece não estar corretamente direcionado. Fecha aspas. Porque, abre aspas, em vez de analisarem como a cura se dá através da análise, né, tema que Freud julga, né, eu acrescentaria, que já está bem esclarecido, né, a questão, segundo Freud, devia ser muito mais sobre quais obstáculos impedem a cura analítica, né? Então, ao invés dos analistas se interessarem, né, pela forma como, né, a cura se processa, né, seria mais interessante, segundo Freud, que eles se dedicassem a saber quais os obstáculos, né, que impedem a cura analítica. Nós vemos aqui o quanto que Freud, né, para comparar aquilo que a gente trabalhou na primeira parte, né, com a citação que ele próprio faz, né, crítica a Otto Rank, né, e até a uma certa posição que ele tomou no caso do Homem dos Lobos, né, a gente vê que o problema, né, principal a ser enfrentado não é exatamente o de como, né, a psicanálise cura, né, mas de quais os obstáculos se interpõem, né, para essa cura, né? Porque a discussão sobre a cura, né, e como a psicanálise cura, muitas vezes ela leva a soluções complicadas, né, e mesmo apressadas, melhor dizendo, com relação ao final da análise. Freud nos convida, então, a examinar não tanto como se cura por uma análise, né, mas os empecilhos, né, a essa cura, né, na página 321. Fiel a esse convite, ele próprio vai citar os dois exemplos, né, que eu mencionei brevemente, né, na videoaula anterior e que eu gostaria aqui, nesta videoaula, de retomar com muito mais detalhe e maiores explicações. O primeiro exemplo clínico, né, ele apresenta no 10º parágrafo do texto A Análise Finita e a Infinita, e que, embora
não esteja explicitamente citado, né, é o de Ferenczi, né, um importante analista, né, da primeira geração de analistas formada por Freud e que havia sido, inclusive, analisante de Freud. Nos termos freudianos, né, que resguardam pelo sigilo profissional o nome desse paciente, né, então Ferenczi não é nomeado propriamente, né, como, vamos dizer, o provável paciente do qual Freud fala aqui, né, trata-se, né, segundo Freud descreve, abre aspas, de um homem que ele próprio exerceu a análise com grande sucesso e julga que sua relação, tanto com os homens quanto com as mulheres, com os homens que são seus concorrentes e com a mulher que ele ama, não está livre, afinal, de obstáculos neuróticos. Página 322, mesmo após ter já realizado uma análise. Interessante que Freud destaque entre os empecilhos a cura de Ferenczi, a insistência da concorrência com os homens, porque a rivalidade masculina, como nós vamos ver no final deste texto, vai ser localizada como um elemento que vai persistir de um modo incontornável, né, ou seja, incurável, na análise dos pacientes masculinos. Ainda assim, de início, Freud destaca o quanto a análise desse paciente foi bem sucedida nesses aspectos. Então, na página 322, nós vamos encontrar, né, a seguinte citação que eu extraio aqui para vocês. Abre aspas. Ele se casou com a mulher amada e se transformou em amigo e professor dos supostos rivais. Fecha aspas. Porém, após muitos anos e sem qualquer alteração na relação com o antigo analista, abre aspas, sem motivo externo comprovável, né, e aqui abro um parêntese, né, para dizer que por não ser de ordem externa, se trata aqui, né, da força constitucional das pulsões, né, uma vez que essa força não está associada propriamente a nenhum elemento externo, né? Então, sem um motivo externo comprovável, diz Freud, surge um transtorno. Fecha aspas. Então, nós vamos ver que esse exemplo 1, me parece, né, um pouco a minha proposta aí de leitura para vocês, que nesse exemplo 1, essa força constitucional, né, das pulsões, assim, né, é o elemento predominante, né, do sintoma que aparece aí, né, pós a análise. Então, Freud vai dizer que surge, né, então, sem um motivo externo evidente, um transtorno, né, que Freud descreve da seguinte forma, abre aspas, o analisado entra em confronto com o analista e o acusa de não ter lhe dado uma análise completa, fecha aspas, na medida em que teria deixado de lado, abre aspas, as possibilidades de uma transferência negativa, fecha aspas, página 322. Esse transtorno, considerando a posição de confronto do analisando com o antigo analista, é o aparecimento da dimensão negativa da transferência, ou seja, a manifestação disso que, como nós vimos nas aulas antes da pandemia coronavírus, né? Quer dizer, essa transferência negativa que é, para Freud, a manifestação de sentimentos hostis e que aqui nesse caso, né, aconteceria, né, muitos anos depois da conclusão da análise, né? Então,
esse paciente, que provavelmente é Ferenczi, né, vai aparecer se queixando, né, ou exigindo de Freud que Freud teria que ter levado em conta, né, na análise dele, né, Ferenczi, a transferência negativa, né, que vai aparecer depois, né, muitos anos depois. Reencontramos, portanto, nessa segunda parte do texto freudiano, o que ele já havia situado na primeira parte, né, como que faria obstáculo à cura, né? Então, o que ele chamou de os resquícios, né, ou como a gente chama também, de os restos transferenciais, que neste caso diferentes, concernem a transferência negativa. Os argumentos que Freud apresenta a essa posição transferencial negativa de Ferenczi são muito esclarecedores. Então, num primeiro momento, ele diz que, abre aspas, a época da análise nada evidenciava uma transferência negativa. Fecha aspas. Nesse contexto, se na época em que Ferenczi se analisou, ele não manifestou essa transferência negativa, então não havia como tratar, diz Freud, né, daquilo que não tinha ainda aparecido. Né? Ainda assim, em segundo momento, né, Freud considera, né, o segundo argumento, que certos sinais da transferência negativa poderiam até ter passado desapercebidos, porque essa análise desse paciente aconteceu, segundo Freud, abre aspas, nos primórdios, né, da psicanálise. E nessa ocasião, esse tipo de referência clínica não estaria ainda tão clara, né? De qualquer forma, Freud considera inaceitável a posição de queixa e de crítica apresentada por este antigo analisando, porque, segundo Freud, seria, abre aspas, questionável, fecha aspas, que um analista pudesse, abre aspas, ativar um tema ou um complexo através da simples menção, enquanto no próprio paciente, né, esse tema ou esse complexo não era algo atual. Página 322. Em outras palavras, não caberia ao analista, né, e esse é o segundo argumento que Freud dá contra Ferenczi, né, não caberia ao analista ativar um problema que não se apresenta, né, de um modo efetivo em um tratamento. Né? Por que isso? Né? Essa perspectiva de levantar um problema que então, né, não é um problema existente, seria, Freud tem toda a razão, abre aspas, uma ação antipática em relação ao paciente, fecha aspas. Né? A gente poderia pensar, mesmo em situações que não são a de uma análise, sempre que alguém nos levanta, né, um problema que não é para nós considerado existente, né, há uma certa antipatia, né, que a gente experimenta em relação a isso. Né? Para que vai se levantar um problema se, na verdade, digamos, não há um problema? Né? O terceiro e último argumento, né, aparece também na página 322, quando Freud chega a questionar se, abre aspas, toda boa relação entre analista e analisado, durante e após a análise, deve ser avaliada como transferência. Né? E a gente poderia também acrescentar se toda má relação deve ser avaliada como transferência negativa.
porque, abre aspas, há relações de amizade que possuem fundamentação real e que se revelam como vivenciáveis. Fecha aspas, página 322. Com este último argumento, parece-me que Freud até problematiza se, de fato, o que Ferenczi lhe endereçava poderia ser considerado ainda transferência, e inclusive transferência negativa. Em um artigo intitulado Les réponses de Sigmund Freud a Sándor Ferenczi, então, as respostas de Sigmund Freud a Sándor Ferenczi, escrito por meu colega Alexandre Stevens, que é meu colega belga da École de la Cause Freudienne e também da Associação Mundial de Psicanálise. Nesse artigo publicado já há algum tempo, em abril de 1994, no número 128 da revista francesa que se chama La Lettre Mensuelle, somos esclarecidos que, de fato, em A Análise Finita e a Infinita, Freud se posiciona com relação a vários textos diferentes e que esse posicionamento, então, de Freud não se restringe apenas ao que podemos ler no final da parte 2 deste texto que aqui está sendo objeto dessa minha leitura comentada e dessa videoaula. Mas, me atendo ainda apenas à segunda parte de Análise Finita e Infinita, a propósito do primeiro exemplo clínico apresentado por Freud, a referência a esse artigo de Stevens, publicado em 1994, nos permite encontrar uma frase preciosa, extraída justamente de uma carta que Freud havia endereçado a Ferenczi em 1918, quando esse paciente decidia parar a sua análise com ele, Freud. A frase é a seguinte, abre aspas, está na página 6 do texto Stevens, e é interessante também, quem tiver acesso a esse texto, que possa ler a nota 10, que está na página 7 desse texto. A frase é a seguinte, abre aspas, é uma frase que aparece, então, numa carta de Freud a Ferenczi: sua análise está concluída, mas não está terminada. Fecha aspas. Tendo tal frase como referência, eu sustento que a queixa de Ferenczi a Freud, a manifestação como um resto transferencial do que esse antigo analisante considerava como uma transferência negativa, talvez nem teria existido de fato se esse analisante, no caso Ferenczi, tivesse se comprometido a levar a sua análise até o fim. E se ele se dispusesse, portanto, a verificar que o que está em jogo, efetivamente, no objeto encarnado, na transferência, no analista, segundo o analisante. Por fim, ainda com relação a esse primeiro exemplo clínico, de obstáculo à cura analítica, a crítica freudiana à possibilidade de um analista despertar um problema que não existiria de modo efetivo no que um analisante apresenta em análise, é uma resposta de Freud à chamada técnica ativa de Ferenczi. Afinal, através disso que esse analista Ferenczi chamou de técnica ativa, pretendia-se despertar, e aqui cito o texto de Stevens, na página 6, abre aspas,
conflitos pulsionais que não estavam presentes atualmente no discurso do analisando. Fecha aspas. E Freud critica e recusa, tanto na parte 2 desse texto, a análise infinita e a infinita, quanto na parte 4, né, esse tipo de estratégia terapêutica, né, que seria a técnica ativa, né, que pretenderia, né, antecipar certos sintomas, né, que não estavam presentes, né, no momento em que o analisante faria sua análise com determinado analista. Bom, com isso eu termino o primeiro exemplo, né? O segundo exemplo clínico, Freud o introduz dizendo que nele, abre aspas, surge o mesmo problema, fecha aspas. Esse problema que, a meu ver, foi abordado já no primeiro exemplo clínico. Que problema é esse? Trata-se, portanto, né, do aparecimento de um problema em um momento bem posterior ao fim de uma análise, mas que não existia propriamente no tempo em que essa análise transcorreu, né, essa primeira análise. Nesse caso, é um exemplo feminino. E, a meu ver, considerando os empecilhos com que Freud, no final de A Análise Finita e a Infinita, vai diferenciar, né, como que o final de análise para um homem não é exatamente o mesmo, né, que o final de análise para uma mulher, considero instigante que na segunda parte de A Análise Finita e a Infinita, Freud já os antecipa, né, através do caso de Ferenczi, que é um homem, e de uma paciente, que é uma mulher. Segundo Freud, essa paciente, abre aspas, foi desconectada da vida desde a puberdade, devido à incapacidade de andar por sentir fortes dores nas pernas. Fecha aspas, página 323. Com 9 meses de análise, essa incapacidade foi eliminada e a paciente é restituída de seus direitos a uma parte da vida, né? Porque ela passa, então, a viver melhor. Ao longo de muitos anos depois de alcançada a cura, essa mulher passa, segundo Freud, por uma série de acontecimentos terríveis, todos passíveis de lhe comprometer de novo a vida, mas aos quais ela responde muito bem, sem sucumbir. Porém, cerca de 12 ou 14 anos depois do fim de análise, quer dizer, então, mais de uma década, ou quase uma década e meia, essa mulher sofre em função do aparecimento de um mioma que vai obrigá-la, né, inclusive, a fazer a extração completa do útero. Nesse segundo exemplo, para retomarmos o que Freud mencionava antes, é mais evidente, a princípio, a incidência de um acontecimento traumático, né? Esse acontecimento representado, deflagrado pela estereoctomia, né? Que essa esterectomia, né, que, a meu ver, né, funciona como um acontecimento traumático, né, e que dá a esse caso, o segundo caso relatado por Freud, muito mais uma relação com essa dimensão imprevista, né, contingencial do trauma, né, do que propriamente com o fator dito constitucional. Freud diz, né, também que a partir desse acontecimento traumático tardio em relação ao final da análise dessa paciente, o quadro clínico dela se agrava
sem qualquer retorno à normalidade, inclusive até o fim da vida dessa paciente, e sem que essa sequer aceitasse, né, a possibilidade de retomar uma análise. Freud considera que o longo tempo existente entre a primeira análise e o aparecimento desse acontecimento traumático pode não ter permitido outra resposta da paciente além do agravamento dos seus sintomas. Porém, ele tampouco deixa de considerar que a segunda doença, né, abre aspas, se originasse da mesma raiz que a primeira. Né, dessa primeira que havia sido superada com sucesso, e nesse contexto, o agravamento seria, abre aspas, uma expressão modificada das mesmas moções recalcadas que, na análise, só foram resolvidas de forma incompleta. Página 323, 11º parágrafo do texto, a análise finita e a infinita. De todo modo, reforçando a presença determinante do acontecimento traumático, Freud conclui o 11º parágrafo de seu texto, dizendo que, abre aspas, sem um novo trauma, não teríamos uma nova irrupção da neurose, fecha aspas. Após a discussão e apresentação desses dois exemplos clínicos, Freud, no 13º parágrafo do texto, apresenta-nos algumas diretrizes. A primeira, ele diz, quanto mais recente um sucesso terapêutico, menos ele poderá nos servir para considerarmos o que de fato foi curado por uma análise. Porque, abre aspas, não dispomos de nenhum recurso para prever o destino de uma cura, fecha aspas, quando tão pouco tempo transcorreu com relação ao fim desse tratamento. A segunda diretriz tem a ver com o que Freud chama a expectativa dos otimistas, que, segundo ele, abre aspas, aparentemente pressupõe muitas coisas que não são óbvias. Página 324. A primeira, novamente uma citação, abre aspas, ser possível eliminar um conflito pulsional definitivamente, né? Ou, diz Freud, um conflito entre o eu e uma pulsão. Né? Então, isso não é óbvio, né, que é possível fazer essa eliminação, né? Então, esse é um dos pontos que Freud levanta, né, numa certa crítica aí aos chamados otimistas. O segundo ponto que Freud levanta, se é possível vacinar uma pessoa contra todas as outras possibilidades de conflito, enquanto tratamos, né, de um conflito pulsional específico. Né? O terceiro ponto aí que Freud enfrenta, né, essa chamada expectativa dos otimistas, né, é aquilo que dar o poder de despertar, né, abre aspas, um conflito patogênico que no momento não se manifesta por qualquer sinal, objetivando um tratamento profilático, fecha aspas. Página 324 e 325. Freud diz também que, além de não pretender dar uma resposta a essas questões neste momento, abre aspas, talvez uma resposta segura atualmente sequer seria possível, fecha aspas, página 325. Nesse contexto, vemos que a força das pulsões na dimensão constitucional e a contingência
do acontecimento traumático no âmbito mesmo da vida, levam Freud a adotar uma posição mais realista que otimista. É esse realismo que também o faz, né, no último parágrafo da parte 2, sustentar que uma coisa é certa, abre aspas, o caminho para realizar os anseios aumentados em relação ao tratamento analítico não leva à abreviação de sua duração, ou não passa por ela. Assim, eu diria que restaria também a uma análise tratar os anseios relacionados à abreviação de seu fim, ou à aceleração de sua conclusão. E então, me parece possível retomar o que Freud já estabelece desde a primeira frase de A Análise Finita e a Infinita. A frase é a seguinte, abre aspas, a terapia psicanalítica, a libertação de uma pessoa com relação aos seus sintomas neuróticos, suas travas e a normalidade de caráter, é um trabalho de longo prazo. E com isso, essa lembrança, né, ao tanto que uma análise dura e deve durar, né, eu finalizo a apresentação dessa segunda parte e os convido a ler para acompanhar a próxima videoaula, inclusive, né, as partes 2 e 4, né, do texto de Freud, e que vão formar, né, o que a gente chama de, a partir lá da indicação da Carmen Cervelati, né, o destino da cura depende do destino da pulsão. Né? Então, o que é isso que Freud chama de fator quantitativo? Né? Mas isso eu vou tratar numa próxima videoaula. Muito obrigado. E que vocês todos continuem bem nas suas casas, devidamente isolados. A gente vai ter mais tempo para se encontrar aí em ocasiões melhores. Um abraço.